Queridos, boa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Esse culto, como o Agner pontuou, tem um quê de retorno, né? E de pensar no passado um pouco, né? Lembrar de algumas questões nossas, do que vivemos. E aqui nesse texto, que aliás, essa música que a gente acabou de cantar, se apoia nesse texto, ele é bem interessante. Ele diz assim, Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos, perceba que dessa igreja há diversas falas elogiosas. Diversas falas elogiosas. Aliás, as práticas deles eram muito positivas. Olha o que diz sobre essa igreja, sobre as práticas deles. Diz que eles têm trabalhado arduamente e são perseverantes, e que não podem tolerar os homens maus, que inclusive colocou à prova algumas pessoas que se diziam apóstolos, ou seja, liderança da sua ambiência religiosa, que eles perceberam como incoerentes, e eles enfrentaram isso. E vocês sabem muito bem como é difícil, no ambiente religioso, você enfrentar liderança. Ainda mais liderança maldosa, falsa. Porque a liderança falsa, ela vai usar de todos os recursos para silenciar o outro. Mas eles não silenciaram, eles enfrentaram. E colocaram à mostra e expulsaram do seu meio essa liderança. Perceba que são ações muito corajosas, extremamente meritórias, muito positivas dessa igreja. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Vocês têm sofrido uma série de situações desagradáveis por serem cristãos e, apesar disso, vocês não têm desfalecido, desistido. Apesar de todas as lutas, vocês continuam perseverantes. Perceba que é muita positividade nessa igreja. Muita. E ainda diz que vocês odeiam as práticas dos nicolaítas. A gente não sabe muito bem quais eram as práticas dos nicolaítas. A gente não tem registro histórico. Na Bíblia não fala nada sobre isso. E também nos textos contemporâneos a gente não tem como ter certeza quais eram essas práticas. Provavelmente associadas ao gnosticismo, às práticas de ascetismo, né, de um certo ódio sobre o corpo e sobre o cuidado com o corpo, como se o que importasse fosse só a alma ou o espírito. Tá? Isso cola em muita gente na igreja, tá? Essa coisa de sufocar o corpo e só valorizar a alma, só o espírito. Mas isso é heresia da heresia na proposta cristã, porque Deus criou o ser humano. Se Deus criou o ser humano, ele valoriza o corpo, porque
porque foi ele que criou. Então, não faz sentido a gente não valorizar o corpo da gente, tá? Mas parece que é por aí, mas não tem como afirmar. Mas o fato é que eles repudiam esses ensinos. E Deus fala assim, eu também estou com vocês, eu também repudio. Perceba que tem um monte de qualidades. Um monte de qualidade. Mas na palavra aqui diz que tem uma coisa contra eles, uma coisa. Gente, o dia que alguém falar assim, Remi, você é muito bom, mas eu tenho uma coisa contra você, eu vou ficar muito feliz. Porque a pessoa que só encontra uma coisa ruim em mim, eu vou ficar muito feliz. Porque é pouco demais. É muito difícil alguém que te conhece falar, eu tenho uma coisa contra você. Sempre tem mais de uma, porque a gente tem muitos defeitos. E está falando de uma coletividade. E fala assim, tem uma coisa. Só que o que é alvo da crítica, é algo tão central que a desqualifica. Entende? É como ter um instrumento muito bom, só tem uma coisa contra ele, não tem corda. Um instrumento maravilhoso, sem corda, nesse aqui, não, um baixo sem corda, serve para quê? Não serve para nada. Você tem que ter corda para ele emitir som. Seria um defeito só, mas é um defeito que compromete todo o restante. Entende? Porque fala o seguinte, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é tão grave que a palavra diz o seguinte, olha, por conta desse único defeito que eu estou apontando, vocês têm muitas qualidades, mas esse defeito é tão central que eu vou retirar a igreja de onde ela está, porque uma igreja que se distancia do primeiro amor, ela perde a sua função, ela perde a sua razão de ser. E aí, meus amados, a gente pode correr o risco de pensar que aqui está falando sobre aquilo que a gente já viveu e já sentiu. Olha, aquilo que você viveu quando se converteu, você nunca mais vai viver aquilo. O que você viveu quando você tinha 15 anos, você nunca mais vai viver. O que quem já deixou de ser jovem há um tempo, você viveu na sua juventude, você nunca mais vai viver. A gente muda. Os nossos sentimentos mudam. As nossas percepções, o modo de viver, as realidades mudam. Como é comprometedor para a relação conjugal, por exemplo, querer viver aquele momento de apaixonamento inicial, que é maravilhoso, mas ele tem data para começar e data para terminar, necessariamente. Ela compõe o início de uma relação, onde você percebe que você não vive sem o outro é tudo para você, e ainda bem que isso acaba, porque quando não acaba, isso daí se torna doentio. É preciso que acabe. Só que é bom, gente. E às vezes a gente quer voltar a isso. Voltar ao primeiro amor não é voltar a sentir o que sentia. E nem considerar as coisas como considerava. A gente não volta no tempo. A gente cantou essas músicas e quando cantava algumas músicas, eu lembrava do momento em que eu me lembrei, me reportei a alguns momentos, né? Então, quando cantou uma determinada música, eu me lembrei do sujeito que tocava, eu lembrei da voz, eu lembrei de onde eu sentava na igreja, eu me lembrei, me reportei a esse momento. Aquilo que eu vivi, eu nunca mais vou viver. Ah, mas que triste. Não, triste não, as coisas mudam. A vida é assim. Você querer viver o que viveu é uma tolice, porque você vai desvalorizar o momento presente e vai se frustrar necessariamente porque você não vai viver o que viveu. Inclusive na experiência cristã. A oração que você faz hoje, você não faz quando você fazia quando tinha na sua adolescência, se você as fazia. Você já não faz desse jeito. Você já amadureceu, você já pensa diferente.
a intensidade dos afetos muda. Ou não muda? Quando a gente é mais novo, algumas coisas nos mobilizam tão profundamente e depois deixa de mobilizar daquele jeito. E outras coisas mexem mais com a gente que não mexiam antes. A gente vai mudando. O que eu quero dizer é que aqui não fala de um retorno das sensações, das emoções, ou de se pensar como se pensava antes. Imagina uma igreja em que Deus elogia, que eles tiveram coragem de confrontar os apóstolos, a liderança deles, é uma igreja que amadureceu no conhecimento, na percepção da realidade, que não cai em palavras fáceis, vê o contexto, analisa o que faz, como vive, está dizendo isso, mas está fazendo aquilo, está conectado. Entende? É um pessoal que está conectado. Mas sabe qual é o problema deles? É que eles perderam o amor, fundamento neles. E aí eu lembro da mensagem do Alfred de hoje. Você vive para quê? Qual é o fundamento que orienta a sua vida? Aqui, o primeiro amor na vida de um cristão é Deus. E você está fazendo as coisas em nome de Deus, mas você está perdendo o fundamento. É possível que vocês estejam fazendo o que estão fazendo, de forma muito bonita, inclusive, mas estão fazendo no modo de vocês, porque no modo que Deus faz, necessariamente, há misericórdia e graça. Firmeza, mas com misericórdia e graça. Porque se não tiver misericórdia e graça, não é do jeito de Deus. Você abandonou o primeiro amor. Você pode até estar combatendo o mal, mas não em nome de Deus, em nome da sua consciência de que o mal é errado. Eles aqui, parece que eles lutaram contra o mal e o mal os modelou, os endureceu, os embruteceu e os fez distanciarem do Deus da graça e do amor. Ficaram tão combativos contra o mal, que se descaracterizaram, e ao invés de buscar aquele que é o primeiro amor, que é Deus, colocou a causa do Evangelho acima do Deus do Evangelho. E isso pode acontecer em todos nós. Em nome de Deus, a gente pode fazer o exato oposto do que Deus faria. Os exemplos históricos são diversos. Gente que em nome de Deus, na defesa de Deus, se distanciou do Deus da graça e da misericórdia. E aqui, gente, isso é tão assim fácil de acometer a gente, que isso passa. E aí, assim, só para pontuar, quando a gente pensa no contexto brasileiro e nisso tudo que a gente viveu nos últimos tempos de polarização política, isso passa pelos espectros ideológicos da direita à esquerda das pessoas cristãs. A gente pode perder o Deus da misericórdia e graça em nome das nossas convicções, em nome daquilo que a gente fala assim, em nome de Deus, mas, na verdade, a gente está discutindo e deixando para trás o primeiro amor, que é o fundamento, que é Deus na vida da gente, aquele que é a base das nossas motivações, do nosso louvor, da nossa adoração, em nome de causas, muitas vezes legítimas, mas que nos distanciam de Deus, porque a gente desconsidera o Deus da misericórdia e graça, o Deus que quer a salvação de todas as pessoas, que, como diz o texto, que odeia a prática dos nicolaítas, mas não os nicolaítas, que repudia o mal, mas não quem pratica o mal,
Porque o sonho de Deus é a restauração de todas as pessoas. Eu sei que isso na prática é dificílimo, porque quando você combate o mal, hipoteticamente, pensando no Pedro aqui, que está na minha frente, o mal que supostamente o Pedro faz, é o Pedro que faz. Então, quando eu combato o mal que ele faz, eu estou combatendo o Pedro, que está fazendo. Eu não tenho como separar o mal do Pedro, porque o Pedro está fazendo. Mas o meu sentimento e o meu desejo é combater o mal, não destruir o Pedro. O dia que o meu sonho é destruir o Pedro, eu perdi o primeiro amor. E aí você vai perceber que esse povo que combatia, começou combatendo o mal, pelo jeito acabou combatendo as pessoas e querendo o mal das pessoas. E esse é um risco que todos nós corremos. Perder o primeiro amor. Não é voltar no tempo. A gente não vai voltar no tempo. A gente não vai sentir e viver o que sentimos e vivemos. E ainda bem, porque depois de tantos anos de você querer pensar do jeito que você pensava e viver do jeito que você vivia, pressupõe que você amadureceu e aprendeu novas coisas. Agora, você não pode perder o fundamento que te orienta. E esse é o fundamento que você precisa avaliar na sua vida, na vida de todos nós. O que nos orienta? É o combate ao mal ou a pessoa de Deus na vida da gente? Deus como aquele que nos reveste de vida e que por conta disso a gente combate o mal que destrói a vida dos outros e a nossa? Ou a gente luta contra o mal? E nessa luta, a gente se esquece que a gente é o povo do amor, que foi encantado pelo amor, transformado pelo amor, o amor de Deus. É por isso que o cristão é aquele que reconhece que precisa de Deus, que reconhece que precisa desse primeiro amor, que precisa de Deus na vida, e que, em nome dele, age no mundo. Portanto, esse texto e essa música é um convite para todos nós olharmos para a gente, para cada um de nós. Olhar para cada um de nós. Os seus atos revelarão as suas coerências, mas você sabe muito bem o que passa dentro de você. Muito bem o que passa de você, dentro de você. Se o que você faz é em nome de Deus, para enaltecer Deus, para ser coerente ao que Deus te ensina, ou para implementar o que você julga, para, enfim, qualquer outra causa, perceba, é uma igreja profundamente fiel. As práticas dela são lindas, mas se perdeu, porque virou prática, sem Deus. E aí eu termino lembrando de uma fala de Kierkegaard que eu acho sensacional, que ele fala o seguinte: pecado é tudo aquilo que a gente faz de costas para Deus. Tudo. Mesmo que seja combater o mal, mesmo que seja a perseverança, mesmo que seja a distribuição de bens, mesmo que seja lá o que for. Quando eu faço de costas para Deus, eu perdi meu primeiro amor. Eu perdi o fundamento daquilo que me orienta na vida, que é a pessoa de Deus no meu viver. Pecado é tudo o que eu faço na minha vida de costas para Deus. Quando Deus não é aquele que me orienta, aquele que eu pergunto, aquele com quem eu dialogo, aquele com quem eu choro e rio, aquele que faz presença na minha vida.
quando Deus deixou de ser presença, de senhorio, qualquer coisa que eu vier a fazer, está no campo do pecaminoso. Qualquer coisa. É por isso que pecado não é marcado pela característica do ato. Pecado é tudo aquilo que desconsidera Deus. Que você se permita repensar e perceber quem é Deus para você. Eu queria que você orasse nesse momento e pensasse nisso. Se a tua vida é orientada por Deus, o combate ao mal é fundamental, mas orientado por Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. De cada um de nós, Pai. O Senhor sabe o que passa na mente, o Senhor sabe quais são os nossos sentimentos, os nossos desejos. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a termos a vida quebrantada, a fim de que o Senhor seja o nosso desejo maior, aquele com quem a gente fundamenta o que buscamos ser, Deus. Eu peço perdão porque muitas vezes a gente faz do Evangelho mais uma causa do que uma relação contigo. A gente vive como quem defende convicções
mais do que como quem vive uma relação contigo, Deus. Então eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, que cada um de nós consiga ter essa relação de amor contigo como fundamento da vida, Pai. Pai, eu peço que a gente tenha a coragem de confrontar o mal, onde ele se apresentar, a começar em nós, mas que sempre, a partir do Senhor, fundamentado no Senhor. Eu peço, Pai, que o mal maior do desamor não nos alcance. Tem misericórdia da gente, Pai, porque o Senhor sabe como a gente é. E eu peço perdão, Pai, porque muitas vezes o Senhor fica em segundo plano na vida da gente. O Senhor entra como aquele que resolve problemas, não como aquele que fundamenta a vida, Pai. E que a gente tenha a vida fundamentada no Senhor, Pai. É que eu te peço. E te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de tal forma que sempre há espaço para recomeço. Não para reviver, mas para viver novas realidades. E eu peço que haja novidade de vida para cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.